Nós escutamos São Paulo dizer na segunda leitura tirada da carta aos Efésios, logo no começo, São Paulo diz que Deus Pai nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. E São Paulo continua toda a sua carta aos Efésios dizendo as graças, as bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo, sobre os Efésios em especial, por conta do seu Filho Jesus Cristo. Na nossa história, nós temos que aprender a ser pessoas positivas, a ver as graças de Deus. São Paulo disse isso aos Efésios para que os Efésios entendessem a beleza de ser cristão, a beleza de amar a Jesus Cristo, a beleza de estar unido a Cristo. E em nossa vida não pode ser diferente. Temos que ser pessoas positivas. Por que o padre diz isso? Eu já venho com muita tristeza percebendo o quanto nós estamos numa sociedade doente. As pessoas estão doentes. Então eu escuto muitas pessoas reclamar: padre, eu estou angustiado. Padre, eu estou triste. Padre, eu estou com síndrome do pânico. Padre, eu estou sofrendo muito. Nós estamos sofrendo porque nossa sociedade está doente. A nossa sociedade é uma sociedade doente e que, então, por isso, acaba nos afetando e nos tornando também pessoas doentes. Afinal de contas, obviamente, nós fazemos parte dessa sociedade. E a nossa atitude como cristão deve ser diferente. Não que a gente não vai ter problemas, mas nós temos que começar a ser pessoas positivas. A positividade na nossa vida faz com que nós nos curemos, ao menos psicológica e espiritualmente. Os problemas vão permanecer, evidentemente, mas nós vamos ter uma nova perspectiva de vida. Vamos começar a ver o mundo, talvez, como realmente ele é. Vou fazer uma analogia com vocês. Numa floresta, quando tem um lenhador e nós estamos próximo a esse lenhador, e esse lenhador destrói, corta uma árvore, nós vamos escutar o barulho dessa árvore caindo, os troncos retorcendo. É um barulho tremendo. Mas nós não escutamos o barulho da planta que nasce, do ninho que é aquecido pelo pássaro, porque é silencioso. E se nós formos olhar a árvore que cai, muitas vezes é uma ou duas, mas as plantas novas que nascem, os pássaros novos que estão no ninho se formando, são milhares, talvez milhões. O que isso quer dizer? Que as graças de Deus são muito maiores do que as desgraças do mundo. O problema é que nós ficamos focados demais no problema. Nós ficamos focados demais no mal. E assim o mal toma conta da nossa vida, porque nós não enxergamos a graça de Deus. Alguns exemplos bem práticos e simples. O simples fato de nós acordarmos hoje é uma graça de Deus. Hoje teve vários batizados de manhã, várias crianças que receberam a filiação divina. É uma graça de Deus. Você ter saúde para vir à missa é uma graça de Deus. Ter saúde para trabalhar e até mesmo ter um emprego é uma graça de Deus. Então nós temos que aprender a ver as graças de Deus na nossa vida. E acontece outro fato que é ainda mais preocupante.
às vezes nós transformamos as graças em desgraça. Nós somos seres tão pessimistas que temos o poder de não somente ver os problemas, mas de tornar o que é graça uma desgraça. A pessoa que acorda de manhã e diz assim: ai, de novo eu tenho que trabalhar. Ai, meu Deus do céu. Está transformando uma graça numa desgraça. Quando na verdade ele deveria dizer assim: mais um dia Deus me deu saúde e emprego para mim trabalhar. Graças a Deus. Então não transforme o que é uma graça numa desgraça. Quando a gente diz assim: ai, que mulher chata que meu Deus foi dar para mim. Deveria falar assim: graças a Deus que eu tenho uma esposa para fazer minha comida. Tem para cuidar de mim, etc. Ai, que sogra desgraçada. Mas às vezes a sogra nem é tão desgraçada assim, você que é enjoado demais. Tem sogra que é mesmo. Mas a maioria não. Um pouco é exagero de vocês também. Então, nós temos que começar a ver as graças na nossa vida e parar de focar nas desgraças. E parar também de transformar o que é graça numa desgraça. Nós podemos perceber o quanto Deus nos ama e o porquê que nós temos que focar nas bênçãos de Deus, até mesmo na história da salvação. Quantas vezes Deus foi conduzindo o homem, foi derramando graças, desde lá do Antigo Testamento ao Novo Testamento, da nossa vida, para que o homem fosse salvo, para que o homem tivesse vida. Deus, além de se preocupar pessoalmente com o homem, ou seja, além de vir pessoalmente de encontro ao homem, e ele continua fazendo isso, a Eucaristia é uma prova disso, e ele ainda envia pessoas para que o homem possa ser ajudado. Exemplo, no Evangelho de hoje nós acabamos de acompanhar que após ser eleitos, os 12 apóstolos são enviados, 2 a 2, para anunciar o Evangelho ao mundo. Então, os apóstolos vão até os lugares, dizem a boa nova de Cristo, falam da beleza do Evangelho, curam enfermidades, doenças físicas, consolam as pessoas, expulsam demônios, ou seja, derramam graças de Deus na vida daquelas pessoas. Na nossa vida não é diferente. Hoje também no Evangelho, no final, diz assim que Deus, quando manda os seus 12, eles expulsam os demônios e vão até os doentes, ungindo-os com óleo, os curam. O sacerdote, quando vai até uma pessoa, unge com óleo também no sacramento. A absolvição que você recebe, as bênçãos que Deus te dá através da igreja, é sempre Deus preocupando conosco, sempre Deus olhando para nós com misericórdia, sempre Deus nos amando. Não podemos focar nos problemas, nas dificuldades, e temos que ter a imagem de um Deus verdadeiro na nossa vida, de um Deus que é amor. Se alguém falou para você que Deus é um punidor, um carrasco, esse alguém é um mentiroso. Deus é amor. Deus quer a nossa salvação. Deus quer o nosso bem, a nossa vida. Quer que nós sejamos pessoas que são alegres, felizes. Por isso, no domingo de hoje, nesse 15º domingo, a mensagem que eu quero passar para vocês é uma mensagem de esperança. O mundo está adoecido. Nós podemos ser a cura do mundo se nós percebermos a beleza do Evangelho e o quanto Deus nos ama. Os problemas sim acontecem,
mas as graças são muito maiores do que os problemas. As graças são muito mais numerosas do que qualquer dificuldade que vai se apresentando. Que Deus conceda a todos nós um olhar de esperança. Eu sempre digo que a crise não é de fé, a crise é de esperança. Nós temos crise de esperança. Paramos de acreditar em Deus, paramos de rezar, paramos de ir à Santa Missa, paramos de confessar, paramos de acreditar, porque paramos de ter esperança. Que a esperança seja renovada na nossa vida, no nosso coração, que o Espírito Santo seja derramado e que nós sejamos, então, homens e mulheres felizes nessa terra, esperando a grande felicidade eterna.